Boa noite a todos. Primeiramente, meu nome é Fernando, sou colaborador aqui da Funfarm e vou tentar colaborar aqui um pouquinho na mediação desse bate-papo, um tema muito importante, muito atual. A gente vai falar sobre isolamento social e saúde mental, né? Os professores aqui do Departamento de Psiquiatria vão trazer um pouquinho de experiência, um pouquinho de dica prática aqui para todo mundo sobre essa realidade. Então, vou apresentar aqui para vocês o esquema, o funcionamento de hoje. Então, cada um dos profissionais vai falar aqui individualmente, né, vai discorrer o seu tema em torno de 20 minutinhos aproximadamente, e ao final de todo o nosso bate-papo, a gente vai liberar para a resposta às perguntas. Durante todo o evento, vocês podem fazer as suas perguntas utilizando o chat da ferramenta. É só digitando as perguntas que eu vou selecionando aqui as perguntas e no final serão respondidas pelos nossos profissionais, ok? Vamos começar o nosso bate-papo de hoje com o Dr. Zé Robson, que vai falar um pouquinho para a gente sobre infância e adolescência. Logo em seguida, o Dr. Gerardo vai falar um pouquinho para a gente sobre a relação dos idosos nesse momento. E no final, o Dr. Guilherme vai fazer um bate-papo com relação aos profissionais da área da saúde. Ao final, a gente encerra respondendo as perguntas. Fiquem à vontade para ir perguntando no chat. Só vou pedir para que mantenham desabilitados as funções de áudio e vídeo e deixem exclusiva para os profissionais que estão palestrando aqui para a gente. Fiquem tranquilos com relação ao conteúdo, porque ao final de todo esse evento, a gente está gravando esse vídeo agora, tá? E ao final ele será postado em nossas redes, ok? Com a palavra, então, o Dr. Zé Robson. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês, participando da live com esses profissionais que eu conheço, com quem trabalho há muito tempo. Gostaria de agradecer a presença do professor Guilherme, do professor Gerardo, e espero que a live seja de extrema utilidade para a comunidade da região, de todos os locais que estão nos assistindo. Enfim, para que a gente possa ter mais elementos para lidar com toda essa dificuldade que nós estamos atravessando. Aproveito também para agradecer o Fernando, que foi o organizador e quem está operacionalizando a nossa live, certo? Muito bem, pessoal, a gente já sabe há alguns meses que estamos vivendo, sem sombra de dúvida, um dos maiores desafios da nossa geração, né, que é o enfrentamento da crise do coronavírus. E essa é uma crise multifacetada, porque ela vai intervir nos diferentes âmbitos da vida do indivíduo e, obviamente, impactará a saúde mental das pessoas. A partir do momento que nós entendemos a gravidade e o grau de disseminação desse vírus, nós fizemos uma opção, enquanto sociedade, pelo isolamento social, né, opção que vem sendo cumprida com uma certa relatividade, algumas regiões melhores, outras nem tanto, mas é óbvio que nós, como médicos, sabemos que todo remédio tem efeitos colaterais. E a quarentena, o prolongamento dessa distância social, desse isolamento, pode trazer consigo alguns prejuízos e fatalmente impactará na saúde mental das pessoas. Como o Fernando já explicou, nós dividimos, né, essa aula, essa live. A aula é mania de professor, né? Já acha que é uma aula. Mas nós dividimos essa live em 3 eixos temáticos e coube a mim abordar um pouco sobre esses impactos emocionais na infância e na adolescência. Eu tentarei discorrer sobre isso nos próximos minutos, né, da maneira mais resumida e didática possível, e ficarei aberto para perguntas posteriormente. As nossas crianças, como vocês sabem, assim como os nossos jovens, sofreram uma abrupta mudança de rotina. As escolas estão paradas, elas estão sem aula, passam agora praticamente todo o tempo exclusivamente com os pais ou com os cuidadores, e isso tem desdobramento. Primeiro, a própria ruptura da rotina. Nós sabemos que essas rupturas abruptas, elas podem causar alguns prejuízos ao nosso psiquismo. A constância sempre nos trouxe segurança, sempre nos trouxe tranquilidade. Quando, de repente, isso é quebrado, naturalmente um certo estresse já pode ser gerado, né?
E como é que isso vai impactar nas nossas crianças? Eu vou começar abordando um primeiro tópico que tem uma relevância social. Primeiro, nós sabemos, temos notícia de que a violência doméstica tem aumentado. Isso está acontecendo nesse período de isolamento. Sei disso porque, primeiro, porque recebemos notícias, temos contatos e trabalhamos também no sistema público de saúde, onde isso pode ser percebido de certa forma. Vocês devem ter lido notícia na mídia em geral sobre o aumento da violência contra a mulher. E essa violência aumentada, que obviamente representa o aumento do estresse familiar, impactará na saúde mental dos nossos jovens, sem sombra de dúvida. Uma vez que, quando nós estudamos saúde mental da infância e adolescência, nós entendemos que trata-se de uma área sistêmica. Quase sempre os transtornos da infância e adolescência, eu destacaria transtornos de humor, transtornos de conduta, estarão relacionados à problemática familiar. Se a crise aumenta o estresse familiar, naturalmente nós vamos ter um prejuízo maior na saúde mental das nossas crianças. E aqui já vai nesse primeiro tópico, que, repito, tem uma importância social. A primeira dica: é preciso cuidar muito bem da saúde mental dos nossos cuidadores. Eu sempre destaco isso em aulas ou quando vou abordar o tema saúde mental na adolescência. Preste atenção nos vossos sentimentos, nas vossas emoções. Evitem, em momento de estresse importante, abordarem seus filhos ou tentar imprimir o limite ou coisa do tipo. Cuidem primeiro da própria saúde mental e, na sequência, nós podemos trabalhar com os nossos filhos. Porque caso nós não estejamos com a saúde mental preservada, nós vamos estar descontando raiva, ansiedade e um monte de problema também nas nossas crianças. Isso só fará agravar, né, o quadro nessas crianças, certo? Vocês devem saber que transtornos mentais na infância e adolescência não tem sido algo raro, lamentavelmente. Os quadros têm aumentado. A saúde mental na infância e adolescência, muitas vezes, para o público leigo, ela não é tão conhecida, mas nós temos prevalências cada vez mais significativas. E uma situação que gera o aumento do estresse ambiental pode não só gerar sintomatologia atual, como fazer eclodir transtornos que já estavam ali em andamento, já estavam em formação. Então, nós precisamos cuidar muito bem desse ambiente e sabemos que, infelizmente, situações como essa aumentam a violência ambiental. Agora, num segundo tópico, eu vou me direcionar para a própria criança. O que pode acontecer numa situação de isolamento? Sabemos que a criança gosta de se movimentar, faz várias atividades por dia. De repente, essa rotina é modificada. Sintomas do tipo maior irritabilidade, choro fácil, podem acontecer. Felizmente, quando se tem uma estrutura mental preservada, não há fatores de risco significativos para o desenvolvimento de um transtorno mental, esses sintomas são transitórios, é um quadro reacional, né? Vai acontecer, secundário ao estresse, reagirá e depois de algum tempo passa. Cabe, né, nesse momento, algumas orientações básicas e, obviamente, nós vamos esperar a passagem desse transtorno. Porém, algumas crianças podem ter sintomas duradouros, que vão ficar por algum tempo, e podem passar a não conseguir mais dormir, ter prejuízo sério na escola, desenvolverem medos significativos que no momento anterior a essa etapa de isolamento não existiam. Quando isso estiver intensificando, ficando problemático, causando o que nós chamamos de desadaptação, né, que é o mal-estar no dia a dia, o mal-estar nas funções dessa criança, e também um prejuízo funcional, tem declínio na escola, era um bom aluno, passa aí mal nas atividades, não nas atividades em classe porque não está em sala de aula, mas naquelas rotinas que têm sido passadas pelas escolas. Enfim, quando esses sintomas ficam intensos, nós precisamos buscar ajuda. Transtorno psiquiátrico, ele tem 3 eixos que eu falo, né? Ele sempre tem um tripé, que é o prejuízo adaptativo, o prejuízo funcional e o sofrimento clinicamente significativo. Nós devemos passar para as nossas crianças que, em certa medida, um grau de irritabilidade, de aumento de estresse, de aumento de ansiedade, até de tristeza, é normal, porém, se isso toca um desses 3 pilares, a adaptação, a funcionalidade, ou gera sofrimento clinicamente significativo, nós precisamos procurar
uma ajuda profissional, ajuda de profissionais de saúde mental. E como eu disse para vocês, a situação de pandemia, ela pode ser uma gota d'água para fazer eclodir um transtorno ansioso importante, depressivo importante, que já contava com outros fatores de risco. De repente, essa criança, na situação adversa de pandemia, acaba consolidando um transtorno psiquiátrico e aí, obviamente, nós precisamos buscar ajuda, certo? Então, eu falei para vocês sobre alterações emocionais pontuais e transitórias e quando se preocupar, ou seja, quando essas alterações pontuais e transitórias podem se tornar robustas a ponto de nos apontar aí um transtorno mental. E quais seriam as orientações para o manejo dessas crianças? Como é que nós vamos lidar com as nossas crianças durante a pandemia? Muito bem. Primeiramente, até para que haja uma sensação de constância, e eu disse que para o psiquismo isso é confortável, porque não traz a ideia de ruptura, nós devemos manter as rotinas. Essas crianças devem o tempo inteiro fazer as tarefas da escola, seguir as aulas como os professores orientam, manter rotina de trabalhos escolares, obviamente. Enfim, tentar passar para a criança o máximo de tranquilidade e manutenção de rotina possível. Conectar-se é algo muito importante. Apesar de estarmos em isolamento social, o ser humano, né, a psicanálise, o Freud já nos explicava isso, é um ser gregário, é um ser que precisa da sociabilidade. Então, nós podemos usar, inclusive, os instrumentos tecnológicos desse mundo contemporâneo para nos aproximarmos de outra pessoa. Aqui, eu peço uma atenção especial ao efeito colateral. Nós também já estamos nos deparando com uma questão que é o excesso de tela. Isso é um problema contemporâneo grave que já tem sido discutido por especialistas. Já se aventa, inclusive, diagnósticos ligados à dependência de games, eletrônicos e internet. Então, nós precisamos estabelecer limites para o uso de telas. Porém, usar o instrumento tecnológico para fazer, por exemplo, o que nós estamos fazendo agora, contato social, atividade educativa, isso é extremamente importante, é válido nesses tempos de pandemia, né? Para que as crianças possam, por exemplo, conversar com seus avós, os avós ficam apaixonados, né, loucos para ver as crianças, isso realmente melhora muito a qualidade de vida deles e das crianças. Enfim, conexão com responsabilidade, com estabelecimento de limites. Transmitir sempre a verdade aos nossos filhos. É claro que quando nós estamos nos referindo a crianças, essa linguagem deve ser trabalhada. Nós devemos falar de uma forma lúdica. Mas não mentir, dizer que não está acontecendo nada grave. Está acontecendo algo importante, nós vamos atravessar isso juntos, o papai está aqui, nós vamos precisar mudar algumas coisas no momento, mas nós vamos atravessar. E aqui também, dentro dessa ideia de orientar e passar para a criança de uma maneira verdadeira, porém lúdica, uma outra ressalva importante: certifique-se de que a sua saúde mental está preservada. Todos nós podemos entrar em redemoinhos de ansiedade, em situações importantes de estresse, e certamente, quando nós estamos nessas condições, temos dificuldade de orientar e de transmitir segurança para os nossos filhos. Segurança não se transmite com palavras. É comum quando nós, psiquiatras, vamos dar palestras ou participarmos de bate-papo com os pais, o que eu devo falar? E eu costumo sempre responder essa pergunta. Perceba o que você está sentindo. A partir do momento que você percebeu o que você está sentindo, as palavras que emergem daí, com certeza vão transferir essa emoção. Então, é aquela mesma dica do avião. Lembram? Quando o avião está decolando e nas orientações de segurança, o chefe de cabine ou a chefe de cabine falam: em caso de despressurização da cabine, coloque primeiro a sua máscara, respire e depois ajude o próximo, né? Ou coloque a máscara da criança. O mesmo vale a todo momento para a educação dos nossos filhos. Tentemos ao máximo entender a nossa saúde mental. Com certeza, nós vamos estar transferindo o melhor para os nossos filhos se estivermos saudáveis. Então, não adianta eu falar para o meu filho: filho, não é nada grave, não vai acontecer nada. Quando ele vê meu olho desse tamanho, quando eu pego na mão dele, a minha mão está gelada. Então, se eu não estiver cuidando dessa ansiedade que eu estou sentindo para transferir a ele essa segurança, provavelmente não terá repercussão. Uma outra orientação
no que tange ao contato com as crianças, cultivar espaço e diálogo. Se a conexão é importante, né, e eu disse para vocês que para isso nós podemos usar os meios eletrônicos, há necessidade também de impor limite ao uso desses meios eletrônicos para que a gente tenha espaço de convívio pessoal, para que a família possa conversar, para que essa criança possa desabafar, para que ela entenda que ali há um espaço de segurança que pode conter, que pode comportar as angústias dela. Isso, na verdade, deve ser uma prática sempre no meio familiar. Mas nesses tempos de pandemia, como inevitavelmente nós vamos ficar juntos, né? Então, eu acho que cultivar esse espaço é extremamente importante. Colocá-los, sim, as nossas crianças, os nossos adolescentes, para a participação de atividades domésticas, dentro daquilo que é a capacidade deles, obviamente. Nós não vamos fazer os adolescentes ou as crianças fazerem o que não podem, mas é importante que eles participem da casa, que eles entendam também que fazem parte desse enfrentamento, né? Isso é para todos e nós devemos encorajá-los a isso. E, obviamente, retomando o que eu acabei de dizer, atenção aos sinais de alerta, alterações importantes de sono, alterações importantes de alimentação que não existiam, variação de peso, tanto para cima quanto para baixo, um humor persistentemente deprimido, aquela criança que está chorando sempre, ou que traz narrativas diferentes, como o mundo vai acabar, nós vamos morrer, enfim, tudo e toda essa inclinação do humor para um polo negativo pode significar sofrimento importante, e nesse caso, como eu disse, nós nos deparamos com sinais de alerta e devemos procurar especialistas para lidar com a questão. Outras dicas práticas para a criança que está ali com dificuldade de dormir, aproxime-se dela, conte história para dormir, sente junto com as crianças para comer, né? Esse é o momento em que a gente pode perceber se elas estão muito ansiosas ou não. E claro, havendo dúvida, mais uma vez, eu estou sendo taxativo porque é necessário, vamos procurar ajudas profissionais e orientações. Certo? Com isso, eu passei aqui algumas alterações esperadas, né, para as crianças, tanto pontuais quanto mais graves, que podem se tornar problemas e diagnósticos psiquiátricos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os nossos adolescentes, né? Prometo que em 5 minutos eu encerro para já passar a palavra aí para o Gerardo. Os adolescentes, aqui nós temos uma questão um pouco mais delicada, né? Os adolescentes são um pouco mais ásperos na lida e especialmente no estabelecimento de limites. Mas eu costumo brincar que nós também estamos diante de uma grande oportunidade para transmitir valores para esses adolescentes. Os adolescentes precisam, e muitas gerações pensavam assim, entender que eles fazem parte de uma sociedade, são construtores e responsáveis por ela, né? Mas eu não pego doença, comigo é uma forma branda, ou então uma gripe leve que não faz sentido. Não pega, mas transmite. Transmite para pessoas, transmite para idosos, transmite para pessoas próximas que podem ter doenças graves, né? Além, claro, do próprio adolescente poder apresentar formas graves. Ele não é isento disso, ele é apenas estatisticamente menos importante nessa questão, mas pode apresentar formas graves. Então, os adolescentes precisam contribuir muito, e nós precisamos chamar com assertividade eles a esses limites, certo? Evitar nesse momento, vocês têm a vida toda pela frente. O vovô está lá com 80, 85 anos, 90 anos confinado. Você tem a vida toda pela frente. Então, nesse momento de pandemia, você tem direitos, mas também tem deveres, você deve contribuir para a quarentena, você deve ficar em casa. E eu acredito que quando os pais têm contato legal com os adolescentes, eles podem, de uma forma bem vinculada, bem assertiva e transmitindo também segurança, dizer isso para os nossos adolescentes. Quando eu falo da assertividade na adolescência, digo isso porque o adolescente, até pelo próprio aparato neurobiológico dele, né, e pelo universo psíquico que caracteriza essa fase, ele pode ser um pouco mais opositor, um pouco mais beligerante. Isso faz parte da adolescência, certo? Muito bem. Então, estejamos saudáveis mentalmente para lidar com esse desafio, que já é o desafio que eu acabei de citar de uma adolescência normal. Isso pode ficar um pouco mais delicado e complicado em situações adversas, em contingências como essa que nós estamos vivendo. A que devemos prestar atenção dos nossos jovens? Novamente,
talvez muitos não saibam, e aqui já vai mais o esclarecimento, o transtorno mental na adolescência ele está em rota francamente ascendente. Não é com nenhum prazer que eu dou essa notícia, isso é algo assustador. Suicídio tem se tornado, por exemplo, prevalente em países de primeiro mundo, de jovens, e tem sido cada vez maior. Tá? E nós devemos estar atentos à saúde mental dos nossos jovens. Então, percebermos muito bem se durante esse contexto a irritabilidade aumenta muito, essa oposição que eu falei aumenta muito, né? A tristeza, e os jovens eles até podem apresentar um quadro mais característico do que as crianças. Criança deprimida apresenta sinal indireto. Ela para de brincar, ela fica mais irritada, ela tem dores no corpo inteiro que ninguém consegue explicar, né, que são sintomas somáticos. O adolescente ele traz isso na fala, no conteúdo. Né? Não gosto da vida, não sirvo para nada, quero morrer. Isso é comum em adolescentes que estão deprimidos. Então, percebamos aí, vamos prestar bastante atenção se essas alterações emocionais não eclodem, né, durante a crise e não se tornam significativos. Porque se esses sintomas, principalmente humor, irritabilidade, agressividade, ansiedade descontrolada, sintomas de pânico, estiverem presentes, ou seja, se nós sairmos daquela condição de um aumento leve de irritabilidade, um aumento leve de oposição que é esperado num contexto de aumento de estresse, nós devemos certamente procurar ajuda especializada. Humor, aumento de irritabilidade, aumento de agressividade, alterações de sono e apetite. Atenção quando isso perdura, nós podemos estar diante de sinais de alerta e devemos procurar ajuda para esses nossos adolescentes. Dica de como lidar com adolescentes. Primeiro, orientá-los. Quarentena não é festa e nem férias. Nós já temos um problema em psiquiatria quando tratamos de adolescente, é interessantíssimo. No período de férias, há uma desregulação total de sono, de ciclo circadiano, de alimentação. E isso altera, muitas vezes, problemas emocionais, dificultam o tratamento de problemas emocionais que estão em andamento. E o mesmo pode acontecer na quarentena. Troca dia pela noite, não segue vida regular, né? Isso, com certeza, contribuirá para o aumento dos sintomas ansiosos ou depressivos, sintomas de humor em geral. Outra dica importantíssima no caso dos adolescentes, muita atenção ao excesso de tela. Um adolescente que se isola muito pode estar deprimido. Ele forma a identidade em grupo, ele está na fase de identidade grupal, ele gosta de estar com os amigos. E, óbvio, como eu disse, pode estar conectado a amigos, avós, aqui no computador, mas respeitando um limite de horário. Não dá para adolescente passar 12, 13 horas por dia diante da tela de um computador. Se vocês se espantaram, isso posso dizer para vocês, os professores, tem se tornado cada vez mais comum na nossa prática clínica diária. O uso excessivo de telas pode já ser consequência, inclusive, de um problema que o levou ao isolamento, como, por exemplo, a depressão. Então, nós devemos ficar muito atentos a esses jovens que estão isolados, evitarmos esse excesso de tela, reassegurarmos, como eu falei, que eles têm importância durante a pandemia e que precisam também cuidar dessa prevenção, não se tornarem vetores de transmissão para as demais pessoas. Bom, com isso eu cheguei aqui aos meus 20 e pouquinhos minutos, eu sempre falo um pouco mais do que o tempo, né? Espero ter passado, e vou ficar aberto para pergunta depois, algumas orientações, especialmente sobre esses 4 tópicos, né? A violência familiar, as alterações esperadas na infância, o que devemos fazer, como oferecer um suporte já em casa e quando procurar ajuda, e o mesmo para os adolescentes. Que mensagem nós devemos transmitir a eles, a que devemos ficar atentos nos adolescentes e, obviamente, quando devemos identificar sinais de alerta e procurarmos ajuda. Eu agradeço a atenção de todos e espero que permaneçam na live, as próximas aulas serão maravilhosas, as próximas apresentações, e eu fico à disposição para o nosso bate-papo no final. Vou entrar no multi agora, professor Gerardo com a palavra. Então, boa noite a todos. É um prazer poder participar dessa live, né, com pessoas assim muito queridas por mim, né, o Zé Robson, o Guilherme. Agradeço também ao Fernando. Na pessoa do Fernando, eu estou agradecendo todo o complexo HB, Funfarm e Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto pelo convite. Então, o Zé Robson colocou aí de maneira extremamente
didática e extremamente clara uma série de questões associadas à infância e adolescência, né? Quais são as repercussões que esse atual momento que nós estamos vivendo, né, com a realidade do Covid-19, quais são os impactos, os possíveis impactos, né, do isolamento social, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco que esse termo é um tanto quanto inadequado, na minha opinião, e já existe um movimento da OMS para que a gente possa falar de uma outra forma, né, que na verdade o nosso objetivo não é o isolamento social, é o distanciamento físico. É o distanciamento físico que faz com que o vírus não seja transmitido de pessoa para pessoa. Porque o isolamento social, na verdade, ele é desejado. Inclusive, desculpe, a interação social, ou seja, o contrário do isolamento social, ela é, inclusive, desejada. Né? Nesse momento, uma das ferramentas, uma das saídas, as soluções, uma das ações que nós podemos fazer é exatamente melhorar a nossa conexão social. Né? E aí entra a importância das redes sociais atualmente. Então, a gente tem que usar a parte boa, toda a parte positiva da internet e das redes sociais nesse momento, que é um momento um tanto quanto preocupante e delicado. Enfim, nós vamos falar aqui um pouco sobre as possíveis repercussões da pandemia do Covid sobre a faixa etária dos idosos. Né? Uma coisa que aconteceu, né? Uma das realidades que a Covid escancarou, né? E nós vamos ter, né, nós não seremos, enquanto grupo, enquanto humanidade, nós não seremos mais iguais após a passagem de toda essa fase. Né? Muitas transformações já ocorreram, estão ocorrendo e ocorrerão, porque, na verdade, toda essa realidade nos tirou de uma certa zona de conforto e até mesmo de uma zona de miopia. Por que eu estou falando de miopia? Porque hoje só se fala nos idosos, né? Os idosos como a faixa etária de maior risco para a mortalidade para o Covid-19. Que os idosos não podem, têm que fazer um isolamento social mais intenso, né? Que os idosos isso, que os idosos aquilo. Enfim, mas uma coisa positiva é que toda essa situação trouxe à tona uma realidade brasileira que é o envelhecimento populacional. O Brasil, ele está em plena transição demográfica. Para vocês terem uma ideia, e isso está acontecendo de uma forma muito rápida, mais rápida do que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, no século XIX, ou seja, em 1801 até 1900, a expectativa de vida do brasileiro era de cerca de 45 anos. E apenas 3% da população do Brasil eram formados por pessoas acima de 60 anos. Menos de 200 anos depois, nós estamos com expectativa de vida de 73 anos, ou seja, quase dobrada, enquanto que a população, a percentagem de idosos acima de 60 anos na nossa sociedade atualmente é de 10%, ou seja, a expectativa de vida quase dobrou, porém a faixa etária idosa ela mais do que triplicou a participação dos idosos na nossa sociedade, na nossa pirâmide demográfica. E essa situação vai ficar mais frequente ainda, por exemplo, em 2050, que está aí, 30 anos, são 30 anos de hoje. Nós seremos, né, que eu espero estar nesse grupo, né, se tudo der certo estarei, nós seremos 36 milhões de pessoas, que corresponderá a 18% da população brasileira. Portanto, é muito importante que a gente entenda que o idoso hoje, ele é uma fatia muito expressiva da população e que eu acredito que toda essa epidemia e todo esse foco colocado agora na faixa etária idosa trouxe como positiva a realidade brasileira de que nós somos um país que está envelhecendo. Tá? Dito isso, é muito importante que a gente entenda, e eu acredito que vários de vocês já vão saber da informação que eu vou passar, que o idoso, por que ele é um grupo de risco? Porque ele tem maior fragilidade e maior predisposição tanto a doenças clínicas, estamos falando de diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, cânceres, infecções e também outros eventos como fragilidade óssea, que pode predispor a quedas. Quedas no idoso significa 30% dos que caem ficam imobilizados ou numa cadeira de rodas ou no leito e 15 a 20% vêm a falecer em função de uma queda, de um problema associado a uma queda.
Então, é muito importante também essa questão nessa faixa etária. O que muita gente não sabe é que a faixa etária idosa, ela também é um grupo de risco para as doenças psiquiátricas. Então, depressão, principalmente depressão, transtornos de ansiedade, transtornos de somatização e uma realidade cada vez mais frequente, o Zé Robson falou um pouco, eu vou complementar, suicídio, né? Uma das faixas etárias que mais cresce o comportamento suicida é a faixa etária idosa. São duas faixas que estão crescendo muito, a faixa adolescente e a faixa dos idosos. Então, posto tudo isso, a gente entende que o idoso ele é, de fato, um ser com maiores vulnerabilidades no sentido de predisposição a doenças. O que aconteceu na nossa sociedade, aliás, o que acontece na nossa sociedade, que é um debate que a gente deveria dar mais ênfase, é que, dada a velocidade do envelhecimento da nossa população, hoje, o que acontece, né? Eu já vi há vários idosos aqui nos acompanhando, né? Eu já vi aqui pelos vídeos, né? E se eu falar alguma inverdade, eu quero que eles sejam os primeiros a me corrigir. Mas a grande questão é que nós envelhecemos, quer dizer, nós já somos 10% da população, mas há ainda uma carência, principalmente no Brasil, de um papel social mais específico no idoso. Ou seja, nós temos a tendência de entender o idoso como um coitadinho. Então, muitas vezes, nós damos o quê? Hoje, então, existem vagas preferenciais de estacionamento para idosos, existem filas nos bancos para idosos, isso é importante, é muito importante. Mas não pode ficar só por aí. O idoso, nós precisamos discutir enquanto sociedade um papel social para o idoso. Quando a gente vai nas sociedades mais avançadas da Europa, qual é o papel social do idoso? Ele é exatamente, ele preenche as vagas de emprego, por exemplo, informações no aeroporto ou em qualquer outro lugar, geralmente são os idosos que estão lá. Nas bibliotecas, né? Quando a gente sai do Brasil, a gente se depara com muita frequência com várias bibliotecas. E geralmente as pessoas que estão lá são os idosos. Então, todas essas funções, onde não se exige força, né? Porque uma das questões do envelhecimento é exatamente a perda do tônus e da força muscular. Então, todas essas profissões e locais onde não se exige força, exige-se mais paciência, exige-se mais as questões mentais mesmo, essas vagas elas são ocupadas pelos idosos, né? Então, onde é que está o jovem? O jovem está lá na empresa, na fábrica, ele está produzindo, ele está nos escritórios, né? Enfim. Então, aqui no Brasil, nós ainda precisamos criar esse papel social a ser desempenhado pelos idosos, né? O que a gente vê muito são os idosos a partir do momento, principalmente a partir do momento em que ele para de ser economicamente ativo, estamos falando da aposentadoria. Eles entram numa situação de marginalização, ou seja, o isolamento social que está sendo falado agora, para muitos idosos não é novidade nenhuma. Por quê? Porque eles já estão numa situação de certa marginalização, solidão e isolamento, em função dessa perda desse papel social. Dessa forma, e por que eu estou falando isso? Porque, veja bem, o que é a nossa sociedade, quais são os valores atuais, o que é a nossa sociedade ocidental ela valoriza nesse momento, né? Valoriza questões associadas à velocidade, à virilidade, à agressividade, à beleza física, né? À agilidade, à flexibilidade mental, a questão de você ser multitarefas, né? Então é quase tudo que o idoso não tem, né? O que o idoso pode oferecer para a sociedade? Pode oferecer a experiência de vida, oferecer a questão da maturidade, a questão da historicidade. Então, quem nunca sentou para escutar o nosso avô, a nossa avó contar uma história do passado, né? Então, tudo isso é muito importante. Esses laços históricos e sociais, eles são o arcabouço da nossa sociedade, né? E o idoso, na verdade, esse papel é o papel a ser desempenhado por ele. Porém, como eu falei, os valores hoje eles são muitos associados à juventude. Então, é necessário que a gente, enquanto sociedade, comece ou recomece ou retome a valorização de tudo que o idoso tem para oferecer. A partir daí, o que a gente tem? Nós temos uma situação de Covid-19, né? Essa situação, uma pandemia nova, um vírus novo, desconhecido,
que é altamente contagioso e que causa um impacto maior em termos de mortalidade exatamente na faixa etária idosa, né? E aí nós cobramos dos idosos, principalmente, né, de toda a sociedade, a questão do isolamento social, né? E que eu já falei aqui que esse termo é um termo tanto quanto inadequado, né? O que nós precisamos, na verdade, é de distanciamento físico no sentido de prevenir a transmissão e a contaminação pelo Covid-19. Mas o isolamento social ele não é desejável em hipótese alguma. Na verdade, nós precisamos fortalecer nossos laços sociais. Então, esse termo, a princípio, a OMS, recentemente eu li uma coluna, né, falando exatamente, criticando esse termo. Na verdade, não é o isolamento social que nós queremos o distanciamento físico nesse momento, enquanto estratégia de prevenção da pandemia. Mas o que acontece com toda essa situação nos idosos, né? O idoso ele teme pela própria saúde, claro, mas ele também teme pela saúde dos filhos, dos netos, dos amigos. Então ele reside, além da angústia associada à sua própria saúde, sabendo que é uma doença que tem um maior índice de mortalidade exatamente nessa faixa etária, ele já fica angustiado e temeroso. Imagina então se ele recebe a notícia de que algum filho, algum neto ou algum amigo próximo, que também provavelmente é idoso, está acometido pela doença e corre risco de morte. Então, isso também aumenta muito a angústia do idoso. Isso vai provocando, na verdade, uma sensação de abandono. Então, quer dizer, a sociedade já exige de mim um isolamento social, um distanciamento físico. Coisa que já meio que acontece em função de que as minhas habilidades não são exatamente valorizadas por essa própria sociedade, né? Então, aumenta a sensação de desinserção, de abandono. Quais são as possíveis consequências disso? Acho que caiu. Doutor Gerardo. Caiu aqui. Opa, voltou. Quais são as possíveis consequências de tudo isso que a gente estava falando? Exatamente, a piora, o maior acometimento dos sintomas emocionais, seja sintomas ansiosos, depressivos, a sensação de solidão aumentando, mas também a piora, né? A gente sabe que nós somos uma unidade só. Então, o que a gente tem, o emocional ruim, acarreta em prejuízo também das doenças físicas. Então, o que é que a gente observa? Geralmente, associado aos sintomas depressivos e ansiosos, nós também temos piora da hipertensão. A hipertensão anteriormente estava controlada, ela começa a descontrolar. Piora dos níveis glicêmicos, no caso da diabetes, né? Maior fragilidade, enfim. Esse impacto emocional vai causando também impacto físico. O que vai acarretar em quê? Numa piora da qualidade de vida e no maior índice de morbidade e mortalidade exatamente nessa faixa. Agora, um outro fenômeno que é o oposto do que eu estou falando também pode acontecer. Frequentemente, né, eu sou psicogeriatra, então nós temos um contato frequente com a realidade dos pacientes idosos. E muitas pessoas vêm falar para mim, nossa, mas na minha cidade parece que os idosos não só não estão em isolamento, como parece que agora eles estão mais fora de casa, estão passeando mais. Eu percebo que gente que ficava em casa agora está saindo. Meu pai nunca saiu tanto de casa, meu avô nunca saiu tanto de casa, né? Porque isso, gente, nós temos que entender, e aí muitas vezes o idoso é recriminado, né? Nós temos até alguns vídeos, assim, que eu considero até de humor negro, assim, rodando aí pelas redes sociais, né, que pessoas param os idosos e falam, vai para casa, e aí o idoso responde, né, algum impropério assim, e teoricamente, superficialmente a gente pode achar engraçado, mas isso traz, né, por detrás desse vídeo, traz exatamente como a faixa etária idosa está se sentindo pressionada nesse momento, né? Qual que pode ser uma reação psicologicamente, né? Nós que somos da área da área psi, nós entendemos uma reação chamada negação da realidade. Então, muitas vezes, toda essa angústia, toda essa preocupação, ela pode
como um mecanismo de defesa para que nós não possamos sofrer tanto, a gente pode entrar numa negação, ou seja, não tem nada, eu vou viver minha vida do jeito que eu vivia, eu vou sair do mesmo jeito e eu não estou nem aí para a Covid, porque afinal de contas isso não existe. Então, esse aí é uma postura um tanto quanto perigosa, mas nós temos que entender que por detrás dessa negação existe uma preocupação imensa em que a pessoa não consegue lidar. Qual é a melhor maneira, então, de lidar com essas situações? Eu acredito que uma das perguntas que pode surgir depois do nosso debate, eu já vou tentar respondê-la agora, ou pelo menos começar a resposta, assim, nós precisamos conversar com nossos idosos. Né? Assim como o Zé Robson falou, que é necessário que a gente converse com as nossas crianças, né? Nós precisamos conversar com nossos idosos, com bastante paciência. Muitas vezes nós perdemos a paciência com os idosos, né? Estamos falando assim, geralmente da relação filho e pai, né? Então nós precisamos conversar e dizer, mas como é que está a sua cabeça nesse momento? O que é que você está sentindo? Está dando para levar? Como que tá sendo difícil nesse momento? Então, várias questões podem brotar, né? E você dá a possibilidade da pessoa para poder falar sobre isso, né? Do idoso. Então, nós temos, na verdade, né, possíveis caminhos para lidar com todas essas situações. Alguns caminhos são manter-se ativo. Então, o idoso, pelo fato de estar em casa, isso não quer dizer que ele não possa exercer alguma atividade. Que atividade a gente pode exercer dentro de casa? Cozinhar é uma delas, arrumar coisas que estão desarrumadas, armários ou guarda-roupas que estão lá e que um dia a gente prometeu arrumar, né? É o momento da gente fazer isso, por exemplo. Praticar atividades físicas dentro de casa, de preferência, né? E aí nós temos, mais uma vez, a contribuição positiva das redes sociais. Né? É só você entrar nas redes sociais mais conhecidas que você tem vários educadores físicos mostrando gratuitamente exercícios que podem ser feitos em casa, sem a necessidade de aparelhos muito sofisticados. Você pode usar uma cadeira, usar o seu sofá, usar um cabo de vassoura, enfim. Então, atividade física é muito importante nesse momento, é uma das possibilidades, né? Jogos. Então, hoje nós temos também tantos jogos de tabuleiro, cartas, nós temos também os jogos aqui no celular, no computador. Então, são coisas que nós podemos fazer. Viajar nas redes sociais, né? Ficar tempo na rede social, o adolescente fica 10, 12 horas, isso não é muito a vivência do idoso. Por quê? Porque ele não nasceu nesse momento, né? Então, para ele, toda essa tecnologia, enquanto o adolescente e a criança fica 10, 12 horas, por quê? Porque ele já nasceu nesse ambiente digital. O idoso, ele é o chamado imigrante digital, ele está aprendendo. Ele faz parte de uma geração chamada imigrante digital, que está aprendendo a lidar com essa questão das redes sociais, enfim, todo o impacto que a internet trouxe para as nossas vidas. Tá? Muita coisa positiva, também muita coisa negativa, como o José Robson já havia colocado dentro da realidade da infância e adolescência. Por exemplo, o que é uma coisa negativa? A quantidade de fake news que existe, né? Notícias falsas, notícias, alarmes falsos, e essas notícias, até porque o objetivo delas é impactar geralmente de uma forma negativa, né? Então elas trazem muita angústia quando elas são acessadas excessivamente. Então, se por um lado nós devemos utilizar as redes sociais a nosso favor, ou seja, melhorando a questão do convívio social, sendo uma plataforma e um mecanismo de poder nos tirar desse isolamento social, né? O Zé colocou a questão de as crianças poderem conversar com seus avós. Eu estou aqui do outro lado, né? Os avós poderem conversar com seus netos, né? Através das redes sociais. Isso é muito importante e muito benéfico, né? Para ambos os lados, né? Porém, nós não devemos também nos bombardear de informações, principalmente acerca da pandemia, porque muita informação nesse momento também nos angustia demais. Nós precisamos, o que eu sempre estou aconselhando para as pessoas qual é a sua fonte de informação mais confiável? É o jornal da televisão, do canal X? É a determinada rede social? Então você vai se ater a esse canal que você confia e vai tentar
durante um tempo, no dia, 1 hora, ou no máximo 2, obter as suas informações que você deseja. Depois, você precisa se desligar um pouco dessa realidade, porque ficar o tempo todo, eu acredito até que o Guilherme vai falar nisso, que isso aí é exatamente a grande angústia do profissional de saúde atual, né? Que ele está 24 horas do dia ligado na questão do Covid. Então, o idoso, assim como o adolescente, assim como a criança, assim como o adulto, ele não deve ficar o dia inteiro atrás de notícia do Covid-19. Né? Você reserva um tempo para poder ficar atualizado, e todo mundo precisa ficar atualizado, porque nós não podemos negar essa realidade, é uma realidade preocupante, mas a mensagem que a gente deve trazer é uma mensagem de otimismo, no sentido que nós vamos superar, isso vai passar, né? Mais dia ou menos dia, isso vai passar. Então, a gente não pode se bombardear e se inundar, se engasgar com tanta informação que existe por aí. Muitas delas são fake, né? São falsas. Outras coisas que a gente precisa fazer, evitar o pessimismo, né? Acabei de falar, nós precisamos, né? Muitos idosos, né? Isso o idoso ele tem de uma forma muito especial, ele já passou por várias dificuldades. Então, nesse momento, é mais uma dificuldade, né? Que vai passar como outras já passaram. Uma coisa importante também é evitar sentir-se sozinho. Mas como é que a única maneira de eu não me sentir sozinho é interagindo com outras pessoas. E se eu interagir com outras pessoas, eu estou furando a questão do distanciamento físico. Mas você pode usar, mais uma vez, a questão das redes sociais. Elas estão aí para nos auxiliar nessa interação e para que nós não nos sintamos sozinhos. Tá? Evitar, nesse momento, é um momento, outra coisa que eu acredito que pode ficar aqui na nossa sociedade é que essa questão do Covid, ela nos mostrou a necessidade de nós olharmos para o coletivo. Ou seja, se eu fizer meu distanciamento físico, mas meu vizinho não fizer, a coisa pode complicar, né? Então, é mais ou menos também o que a gente tem na dengue, né? Todo mundo tem que limpar, né? Tem que evitar água parada, tem que limpar o seu quintal, tem que tomar os seus cuidados. Se eu fizer e meu vizinho não faz, eu posso também ser infectado. Então, é necessário, nesse momento, evitar qualquer tipo de pensamento individualista e focar sempre no coletivo. Ah, mas o que adianta eu fazer e as outras pessoas não fazerem? Mas você pode dar o exemplo, pode começar por você, né? E outra coisa importante, especificamente na questão da realidade da pessoa idosa, é aceitar ajuda. Muitos idosos entendem o auxílio, a ajuda, aceitar ajuda é sinal de invalidez, né? Eles têm um pouco desse orgulho, podemos dizer assim, né? Nesse momento, é o momento de você aceitar ajuda. Se tiver alguém para ir para o supermercado com você, para você evitar de se expor, aceite essa ajuda. Se tiver alguém que possa recolher o lixo para você que não possa sair de casa ou não se expor, aceite essa ajuda. Porque isso vai ser muito, nesse momento, é muito importante. Então, entenda, na verdade, não pelo lado negativo, de que a pessoa está se considerando inválido, mas, por outro lado, mostra que bom que a pessoa está olhando para mim, né? Felizmente, a gente vê aí nas redes sociais, né, cartazes falando, oh, se você precisar, eu sei que você é idoso, se você precisar, eu estou aqui, sou seu vizinho. Então, essas atitudes coletivas e carinhosas, né, elas precisam cada vez ser mais disseminadas. Esse é o momento da gente disseminar sentimentos positivos, né, frente a essa realidade que é angustiante para todos nós. E para finalizar, eu queria apenas colocar alguns pontos, né? Eu achei muito interessante quando estava montando essas ideias aqui, organizando isso na minha mente. Eu achei no Google, achei um texto falando assim, os 6 pecados capitais para com o idoso na Covid-19. Né? O que não se deve fazer. 6 coisas. 1, mentir. Então, dizer que nada está acontecendo, né? Aí você está considerando que o idoso é um inválido, que ele é um alienado, que ele não está, digamos assim, a par do que está acontecendo no mundo. Então, é necessário que a gente exponha a situação, claro, sem alarmismo e sem pessimismo, mas há uma realidade que está aí na nossa porta, que é preocupante e que exige cuidados. Outro ponto que tem a ver com esse primeiro, né? Então, mentir, não mentir. Segundo, não tratar o idoso como incapaz, né? A não ser aqueles idosos que efetivamente sejam incapazes para a vida civil. Estamos falando de quem? Os pacientes demenciados, né? Os pacientes com Alzheimer, enfim.
Mas todos os outros idosos, esses pacientes, eles são 7%. Né, eu já falei, os idosos hoje em dia são 10% da população. Nós somos mais ou menos 210 milhões de brasileiros. Então, os idosos acima de 60 anos são mais ou menos 21 milhões atualmente. Desses 21 milhões, apenas 7% têm um quadro demencial. Ou seja, os outros 93% têm plenas condições de poder entender o que está acontecendo e o papel deles também nessa situação. 3, recriminar. Né? Então, como eu estava falando no começo, parece que o idoso virou pária da sociedade nesse momento. Então, todos os olhos estão voltados para o comportamento do idoso. Então, virou um patrulhamento, na verdade. Né? Então, todo esse tipo de recriminação, isso não constrói. Então, é necessário, se você quer emitir uma observação, faça com carinho, escolha as palavras para que você possa colocar. Isso vale para um idoso que você não conhece, vale para um conhecido e vale para o idoso da sua família também. Né? Outro ponto, poupar o idoso de excesso de realidade, vamos dizer, excesso de informação, que é aquilo que a gente estava falando, das informações negativas, de ficar o tempo todo falando sobre isso, né? Então, quando você estiver conversando com o idoso, claro, qual é o assunto hoje quando duas pessoas se encontram para conversar, seja virtualmente, seja pessoalmente, né? Naqueles casos que não é possível evitar o contato social, quais são as pessoas que não vão conversar sobre essa realidade do Covid-19. Mas isso não precisa dominar a conversa inteira. Você pode conversar sobre isso e sobre outras coisas também. Né? A vida está continuando, as coisas estão acontecendo. Tudo bem, tem bastante coisa que parou, mas outras coisas estão continuando. Outro ponto é evitar repassar notícias excessivamente negativas. Ah, fulano, lembra dele? Puxa vida, faleceu de Covid. Né? Então, essas notícias você pode dar, mas sem esse, digamos assim, esse exagero na apelação, no peso da negatividade. Né? E por último, né, e a mensagem que a gente precisa ficar é não confundir isolamento social ou distanciamento físico com abandono, gente. Né? O idoso, poucas coisas afligem mais o idoso ou magoam mais o idoso do que a sensação de estar sendo abandonado, muitas vezes pela própria família. Então, nós precisamos tomar conta dos nossos idosos. Nesse momento, precisamos ser solidários. Né? Não podemos encará-los como uma, digamos assim, uma parcela da sociedade que mais atrapalha do que ajuda. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos, enquanto sociedade, desenvolver o papel do idoso e, quem sabe, essa oportunidade do Covid, tudo isso que nós estamos discutindo e que vamos discutir ainda, possa ser uma oportunidade para a gente começar essa discussão. Então, eu agradeço a paciência de todos. Estamos aqui também, vamos ficar para o debate a posteriori, e já passo a palavra também para o professor Guilherme, médico psiquiatra aqui da nossa equipe. Bom, boa noite a todos. Esse assunto no qual eu vou falar, que envolve especificamente o Covid, o isolamento social e os profissionais de saúde, é um tema um pouco, para mim, até complexo de falar, porque eu me incluo dentro desse grupo, né? Assim como o Gerardo e o José Robson, e acho que muita gente que deve estar vendo a live. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse mundo todo, as crianças, os idosos, os adultos jovens que não estão dentro do hospital, trabalhando dentro do hospital ou em ambulatórios, existe esse pessoal da saúde, né, no qual a gente se inclui. E que fica sempre entre a cruz e a espada. Por quê? Ele está ali na situação para ajudar e cuidar dos outros, né, dar atenção, e, ao mesmo tempo, ele está exposto à própria doença. Tá? Então, o que acontece? É muito comum o profissional de saúde que está envolvido com o Covid, ele sair do trabalho, do hospital, viu pacientes com Covid, viu relatos de pacientes com Covid, chega em casa, liga a televisão, acessa uma rede social, o que está sendo falado? Covid. E isso se torna um inferno na cabeça do profissional de saúde, né?
é muito interessante a gente notar que de 1 para 6 profissionais de saúde, a cada 6 profissionais de saúde, um desenvolve algum sintoma de estresse, algum sintoma relacionado como se fosse um trauma em relação numa pandemia em geral, porque os estudos com o Covid, agora que vão surgir as análises com os números de profissionais de saúde que estão lidando com o Covid, é uma coisa tudo muito nova, né? Mas existem já alguns dados robustos mostrando, por exemplo, que 11% dos funcionários do hospital, sejam eles médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, eles desenvolvem um sintoma de reação ao estresse, com ansiedade, depressão, uma hostilidade muitas vezes, e muitas vezes também somatização, dores sem explicação, né? Particularmente, quem desenvolve mais quem tem mais chance de desenvolver essas consequências trabalhando com Covid? Geralmente aquele pessoal que fica por um longo período dentro de seja uma enfermaria ou de um ambulatório envolvendo pacientes com Covid, né? E também quando a gente tem a falta de material, isso é bem relacionado aos estudos. Os funcionários, os prestadores de serviço da saúde, eles se sentem acuados, né? E isso é perfeitamente dá para entender isso, né? Que o cara tá ali na linha de frente e sem poder se defender. Ele tem que cuidar de alguém, só que ao mesmo tempo ele tem que se cuidar. Mas isso não está sendo permitido para ele, porque ele não está usando EPI, né? Material para evitar que haja o contágio. E mesmo assim, hoje já se sabe que esses materiais para o contágio são um pouco questionáveis, porque na verdade para a gente lidar com o Covid, a gente teria que estar dentro de uma bolha, né? Porque é uma coisa contamina muito rápido, muito fácil, né? Então, o profissional de saúde se sente acuado, ele se sente temeroso, antes de tudo. E tem que lembrar também que o profissional de saúde tem família, né? O profissional de saúde, ao mesmo tempo que ele pode desenvolver a doença pelo contato com os pacientes, ele pensa em quem? Poxa, mas eu posso passar isso para minha família. E muitas vezes acontece o quê? O cara se isola da família. E eu conheço vários colegas médicos que estão passando por isso. Colegas, pessoal da enfermagem, que teve que se isolar da família para não poder, teoricamente, levar o vírus para dentro da casa de onde morava, né? E isso é muito complexo, porque dá mais uma sensação de impotência. O cara não consegue lutar contra o vírus nos seus pacientes e, ao mesmo tempo, ele está lutando, tem que lutar de alguma forma para evitar o contato com a família. Isso é muito frustrante, né? Existem fatores de maior probabilidade de causar um sofrimento psicológico nos profissionais de saúde, né, que cuidam de pacientes isoladamente. Por exemplo, quando o profissional de saúde ele percebe que ele é um risco para si mesmo e para os familiares. Isso gera uma sensação de impotência e uma sensação de, muitas vezes, de raiva, de angústia, na qual o profissional de saúde acaba ficando negando muitas vezes que talvez não ocorra uma transmissão para a família e entra em contato com a família, né? Outro fator importante é o impacto da Covid, né, na vida profissional do paciente. Lembrar que esse profissional ele vai passar por uma carga horária muito maior do que a que ocorria antigamente. Ele vai ter que se dispor a um padrão de vida totalmente diferente, né? E isso pode, consequentemente, levar o paciente a um afeto depressivo, né? No caso, eu falo paciente porque o profissional de saúde já está virando um paciente, né? E trabalhar em unidades de alto risco também é um fator de pressão para sofrimento psicológico do paciente, né? Agora, quem tem contato com os pacientes de maior gravidade está fadado a passar por maiores problemas, né? Como medo de contrair o vírus, né?
Maior isolamento social. E quando eu digo isolamento social, é que o profissional de saúde acaba, não é mais o distanciamento, e sim ele acaba se isolando socialmente, acaba ficando mais quieto, acaba ficando mais introspectivo, né? E, consequentemente, ele não consegue eliminar esse estresse, essa angústia, e isso só vai acumulando dentro do psicológico do profissional de saúde, né? Agora, existem questões que são muito importantes a gente relatar, que são fatores, né, características que ajudariam, teoricamente, o profissional de saúde. Como uma delas é a comunicação clara entre os gestores de hospital, os supervisores de hospital, para com os profissionais de saúde, né? Delimitar claramente para o profissional de saúde: você vai trabalhar tal hora e tal hora, você vai ter um descanso necessário, né? Além disso, o profissional de saúde tem que ter a capacidade de dar um feedback para a gerência do hospital, para os funcionários que gerem o hospital, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que o profissional de saúde que está ali na linha de frente, muitas vezes ele tem um staff, né, que a gente chama de chefe, e que esse chefe está dando as coordenadas. Então, é muito importante que esse chefe médico também tenha um bom diálogo com seus sejam residentes, sejam alunos, né? Então, a capacidade de conversar bidirecionalmente é muito importante. Um fator interessante é que os estudos mostram que os profissionais de saúde que possuem convicções religiosas, independente de quais, possuem mais proteção para esse tipo de estresse, para esse tipo de situação angustiante, né, que pode acontecer no profissional de saúde, né? Infelizmente, as pesquisas até agora são muito rasas, são muito superficiais, são coisas recentes, né? A maioria das pesquisas que a gente tem envolvendo profissionais de saúde são relacionadas à síndrome respiratória aguda lá de 2003. Então, é uma coisa assim que a gente ainda não tem uma base de dados muito funcional, né? Agora, existem planos que a própria medicina, né, a própria psiquiatria comunica para esse pessoal que gere o hospital, para que saiba lidar com os funcionários, que é o seguinte: um fator talvez o mais importante deles é a comunicação, né? O estímulo da comunicação entre os provedores de linha de frente e os seus supervisores. Então, ter o acesso, como eu já falei, bidirecional, é essencial que os prestadores de serviço de saúde apreciem saber a capacidade de fornecer um feedback, né? De falar, de se abrir, né? De fato, muitas vezes o médico é posto numa situação como um Deus, e ele não é um Deus. O médico ele está numa situação onde ele pode falhar. E muitas vezes o medo de falhar, o medo de lidar com uma situação frustrante, perder um paciente, gera uma angústia tremenda no médico, no enfermeiro, seja qualquer outro profissional de saúde. É interessante notar que quem mais sofre com isso, a maioria dos estudos mostram isso, que quem mais sofre com essa situação são os enfermeiros, porque os enfermeiros estão diretamente relacionados ao maior contato com o paciente. Eles ficam ali passando as medicações, limpando o paciente, vendo a prescrição o tempo inteiro, de olho no paciente. Então, os estudos mostram que os funcionários, principalmente os enfermeiros, têm uma carga de estresse maior ainda do que o esperado, né? Agora, grande parte desses funcionários passarão por esse estresse, por essa angústia durante o período da pandemia. A maioria dessas pessoas que passaram por isso vão recrudescer os sintomas e isso vai melhorar. Porém, existe ali 10 a 20% de trabalhadores do sistema de saúde que vão adoecer e vão precisar de um tratamento psicológico, de um tratamento psiquiátrico, muitas vezes envolvendo medicação, né? E nesse momento é onde entra o ponto de você ter aquele cuidado com o seu profissional de saúde.
Se eu sou um gestor da saúde, eu tenho que prezar pelo profissional de saúde, porque, querendo ou não, ele é minha ferramenta e ele é a ferramenta para ajudar muita gente. Se ele falhar, o motor do sistema de saúde acaba. Então, se o médico, se o enfermeiro adoecer, se tornar inválido para o trabalho de uma certa forma, não tiver condições psicológicas para isso, o sistema vai ter um caos, vai entrar em caos. A Covid já traz um caos no sistema de saúde, né? Então, o apoio a esses funcionários, sabendo manejar a carga horária, sabendo questionar ativamente o profissional de saúde se ele está se sentindo bem, porque na maioria das vezes esses estudos que envolvem profissionais de saúde são questionários voluntários. Os profissionais de saúde se voluntariam a dar entrevistas ou responder questionários. Grande parte, eu digo, nem respondem nada, acham que não é importante, ou seja, a gente talvez esteja subestimando o número de profissionais de saúde que adoeçam, né? Por isso, o suporte psicológico, junto com esse questionamento, se os funcionários ou se os médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, se todos eles estão se sentindo acuados mediante uma situação, pesquisar ativamente. Por isso é muito importante o papel do psiquiatra dentro do hospital geral e do psicólogo também, com certeza, né? Então, o suporte psicológico, ele pode informar o funcionário. Eu falo paciente porque, invariavelmente, o funcionário acaba se tornando um paciente de outro funcionário, né, na maioria das vezes do psiquiatra. E essa capacidade dessa comunicação, de você buscar ativamente, você cria a possibilidade de fazer com que o funcionário saiba reagir ao estresse, que ele saiba que ele está sendo ouvido. Saber que ele está sendo ouvido, ele vai ter um alívio muito grande dos sintomas. A capacidade de falar, a empatia, isso torna toda a relação humana muito mais leve, né? E saber que ele tem uma disponibilidade, ou que alguém tem uma disponibilidade para conversar com ele é muito importante, né? Infelizmente, não é uma realidade no sistema de saúde mundial, principalmente num país como o nosso, né? Onde a gente sabe que existem em muitos hospitais existem existe uma escassez gigantesca de material para proteção contra a infecção. Não existe esse apoio psicológico como a gente está teorizando aqui, e tudo se torna mais difícil, tudo se torna mais oneroso para o emocional do funcionário, né? Mas promover o bem-estar desse funcionário, ter um canal de comunicação, muitas vezes até por telemedicina, como o Gerardo falou, né? Você vai ter um distanciamento social, mas você não pode ter um isolamento social. E a primeira coisa que o profissional de saúde faz é confundir as coisas quando ele se sente impotente frente a essa situação. Ele vai começar a se isolar socialmente. E aí você começa a ter pacientes desenvolvendo uma psicopatologia, um quadro florido de sinais e sintomas compatíveis com transtornos mentais, né? No entanto, que semana passada, uma médica famosa de Manhattan, né, diretora do hospital de Manhattan, não tinha histórico nenhum de doença psiquiátrica, de transtorno psiquiátrico. O nome dela era a doutora Lorna Breen. E ela se suicidou, né? E deixou carta, tal, dizendo que não conseguia mais lutar contra a impotência, porque ela via pacientes sendo depositados pelo chão, morrendo de insuficiência respiratória. E isso causou um rebuliço na cabeça dela. Ela não aguentou a pressão e se suicidou. E isso, eu posso dizer que, tendo colegas médicos, tendo muitos conhecidos enfermeiros, profissionais de saúde em geral, a gente ouve demais o relato de estafa, né? De tipo, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais ver isso, eu não aguento mais lidar com isso, né? E é um caso complexo que envolve muito mais do que a gente imagina, né?
Uma outra coisa também que a gente tem que dizer é que existem funcionários no hospital que não estão como profissionais de saúde, mas, por exemplo, faxineiros, outras funções do hospital que também entram nesse quesito de estresse agudo, né? Participam estão dentro desse parasitismo mental que ocorre através do Covid. Agora, eu não relatei, mas quando digo enfermeiros, incluo também auxiliares de enfermagem, tá? Eu não tenho costume de me comunicar a um auxiliar de enfermagem, chamando de auxiliar de enfermagem. Acho que ele está ali também porque ele tem uma importância gigantesca e ele realmente está ali colado com o paciente, né? Auxiliar de enfermagem, tá? Então, muitas vezes eu digo enfermeiros, mas eu digo enfermagem em geral. E como foi dito já, estão de frente com essa situação que é extenuante, né? E é terrível, tá? É terrível. Muitas vezes não possuem suporte logístico, né? E muitas vezes não possuem reconhecimento até da família, né? A família começa a isolar o funcionário, o parente que é funcionário, tem medo, o funcionário começa a perceber que ele não pode passar a doença para a família, né? E também aquele jogo de dúvida eterna. Será que eu estou com Covid? Será que eu não estou? Mesmo não tendo sintomas, o que eu faço? O que eu deixo de fazer? Então, ter uma comunicação clara entre a equipe do hospital e os funcionários em geral vai facilitar muito para que haja uma leveza mental para todos esses funcionários que fazem parte, que estão de frente na linha, estão ali na linha de frente do Covid, né? Eu acho que existe é muito interessante a gente parar para pensar que o profissional de saúde, agora que ele está sendo reconhecido, né? Até então, o profissional de saúde era... A pessoa entrava no hospital, às vezes xingava um profissional de saúde. Houve relatos até de profissionais de saúde sendo excluídos ou sendo xingados, cuspidos, por conta de estarem na rua, indo para o trabalho. Logo eu volto a dizer, enfermeiros, auxiliares, dentistas, fisioterapeutas, médicos. Então, e de repente o profissional de saúde está virando uma referência, né? Mas ao mesmo tempo vocês têm que entender que o profissional de saúde também se sente falho, né? Ele se sente impotente frente à situação, né? E é uma coisa complexa, porque o profissional de saúde fica entre a cruz e a espada, como eu falei no começo. Ele não sabe se ele se protege, se ele protege o paciente, se ele protege a família. Na verdade, não tem muito o que escolher, ele tem que fazer tudo. E como eu disse, o profissional de saúde não é Deus, né? Ele não está imune a nenhum problema, a nenhuma ocorrência negativa, né? Agora, eu como profissional de saúde, eu tento conversar com os meus residentes, com os meus alunos, tento passar a minha impressão do que sinto para outros colegas profissionais de saúde, tento discutir isso sempre, mas isso não é uma coisa tão comum, e isso é muito grave. Tá? Então, eu gostaria de deixar minha mensagem aqui que os profissionais de saúde se situam numa faixa da população que fica ali entre a cruz e a espada, né, sofrendo demais com uma situação onde será que eu me protejo? Será que eu protejo o próximo e a minha família? Né? E, na verdade, tem que se proteger e proteger todo mundo. E se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, existe uma situação aí muito complexa para o profissional de saúde. Né? Então, todas essas ações que eu disse de enfrentamento através de conversas com psicólogos, com colegas de profissão, com a superintendência do hospital dando esse tempo para esse paciente, para o profissional descansar, para ele ter o tempo para ele
sair um pouco dessa realidade, porque é um inferno isso profissional de saúde, né? E eu digo que, apesar de ser um momento muito cruel para todo mundo, eu espero que o sistema de saúde saia mais fortalecido, no geral, depois dessa situação de pandemia pelo Covid. Eu agradeço aí a atenção de todos e estou aberto às perguntas de todos aí. Obrigado. Bom, vamos lá. Voltando aqui para contribuir durante todo o nosso bate-papo, eu fui recolhendo aqui as perguntas que foram colocadas no chat e estou trazendo aqui para os nossos profissionais responderem. Vamos começar então aqui por uma pergunta aqui do doutor José Robson. Doutor, em um estudo recente na população chinesa durante a epidemia do Covid-19, foi mostrado que crianças tinham menor impacto psicológico por menor contato com notícias e redes sociais. Mas os adolescentes são o contrário, por vezes utilizando em demasia. Você acredita que a população mais vulnerável é essa, no caso dos adolescentes, considerando vestibular, ausência de amigos, relacionamentos e etc.? Fernando, boa noite. Você me ouve bem? Está me ouvindo, Fernando? Ouço sim. Pode dar sequência. Eu tive uma dificuldade de ouvir. Eu estou com bastante dificuldade de te ouvir. Eu não ouvi bem a pergunta inteira. Ok, melhorou? Está bem chiado, viu? Eu estou com dificuldade aqui. Tá. Vou tentar novamente. Em um estudo recente realizado com a população chinesa durante a epidemia Covid-19, foi mostrado que crianças tinham menor impacto psicológico por menor contato com notícias e redes sociais. Mas os adolescentes são o contrário, por vezes utilizando em demasia. Você acredita que essa população, no caso adolescentes, é a mais vulnerável, considerando vestibular, ausência de amigos e relacionamentos? Bom, eu continuo realmente tendo dificuldade, mas eu vou ver se eu entendi mais ou menos a pergunta. Que no estudo chinês ficou demonstrado que crianças que se expõem em demasia a notícias sofreriam de mais impacto psicológico. Essa é a pergunta? Seria algo por aí? Eu acho que o que acontece, né, nós podemos ir ao encontro do que o Gerardo tinha falado há pouco. Excesso de notícias não necessariamente significa informações. Às vezes, aquela criança que está buscando dados, ou adolescente, melhor dizendo, que está buscando dados o tempo inteiro, essa atitude em si já pode ser demonstração de uma compulsão, de um ato obsessivo, ou seja, essa criança já está em sofrimento e essa busca incessante agrega mais a esse sofrimento psíquico. Agora, aquelas crianças e adolescentes que podem buscar fontes saudáveis de informação, contextualizadas, dentro de um espaço de tempo limitado, como o professor Gerardo falou há pouco, sobre as notícias, o excesso de notícias, com certeza preservarão muito mais a sua sanidade mental. No caso das crianças, é importantíssimo que o pai seja esse interlocutor das informações. Nós esperamos que as famílias, os cuidadores, sejam uma espécie de filtros para as informações das nossas crianças. Nesse caso, no contexto da pandemia, assunto que tratamos por hora, eles seriam também uma maior segurança, evitando o sofrimento mental que pode se dar pelas notícias excessivas, muitas vezes por fake news. Mas, resumindo tudo o que eu disse, é esperado, sim, que as crianças menos expostas sofram menos. Porque a criança menos exposta, quando eu falo isso, eu tenho o entendimento de que essa criança não está tão ansiosa, ou adolescente, né? Não está tão ansioso e obsessivo, ou seja, não faz essa busca ininterrupta e também, obviamente, ao ter uma limitação de acesso, ela pode ter informações de maior qualidade. Ou uma limitação de exposição, melhor dizendo, ela pode ter mais qualidade de informação.
Tá ficando clara a minha voz? Eu realmente estou com dificuldade aqui ainda, eu não consigo ver o vídeo, né? Eu não estou vendo aqui. Não, tá ok, doutor. A gente está conseguindo ouvir bem aqui, sim. Um pouquinho de interferência, mas estamos ouvindo bem. Podemos ir para a próxima pergunta? A próxima pergunta aqui está direcionada ao doutor Gerardo. Como eu não sei se o áudio está tão claro, eu também estou colocando as perguntas num chat direto para vocês, né, conseguirem ler. Mas a pergunta é a seguinte: boa noite, professor Gerardo. Talvez uma outra alteração do Covid-19 foi escancarar as dificuldades do sistema de saúde atual. Em relação ao idoso, sabendo que este é vulnerável, por vezes com dificuldade de locomoção, comorbidades clínicas, etc., o senhor acredita que a telepsiquiatria é uma opção viável até depois da pandemia? Sim, eu acredito que a telepsiquiatria ela tem um papel a ser desempenhado, né, dentro do nosso sistema de saúde, né? A psiquiatria ela é por si só uma especialidade em que a interatividade, a conversa, a troca de informações, ela é extremamente importante, muito mais do que exames complementares, por exemplo. Os exames complementares, eles surgem muito mais para descartar outros diagnósticos do que especificamente para fazer um diagnóstico, né? Eu acredito que especialmente, existe um papel na telepsiquiatria no sistema de saúde, principalmente para ações que a gente chama de matriciamento, né? Eu acredito que é uma contribuição muito grande que a telemedicina pode trazer dentro da psiquiatria e da saúde mental, que é exatamente aproximar o profissional psiquiatra dos profissionais de saúde, principalmente aqueles que estão lá na ponta, né? O pessoal que está nas estratégias de saúde da família, muitas vezes em locais de difícil acesso, então dificilmente eles vão conseguir, digamos assim, discutir ou supervisionar uma determinada situação em saúde mental ao vivo, né? Muitas vezes pela falta de recurso, pela distância, né? Vamos pensar, por exemplo, a realidade do pessoal lá do Amazonas, do Pará, né? Então, eu acredito que na nossa especialidade a telemedicina pode dar uma contribuição muito importante, principalmente nessas situações, né? Falando em termos de sistema de saúde, né? Perfeito. Vamos dar sequência aqui, então. Uma pergunta agora direcionada para o doutor Guilherme. Na verdade, a gente juntou aqui, uma é uma consideração e outra é uma pergunta, né? A consideração imagino que seja um profissional da saúde que diz: doutor, conheço alguns amigos que estão com crise do pânico em função do Covid. E aí, juntamos com outra pergunta. Vimos relatos de alguns profissionais de saúde têm se desesperado diante da crise, por vezes com medo não compatível com seu nível de informação, fechando inclusive serviços essenciais, como centros cirúrgicos. Devemos atribuir essa resposta dos profissionais à falta de informação do profissional ou algum comprometimento da sua saúde mental? É uma boa pergunta, porque eu já vou responder logo de cara as duas coisas. Vou dizer o porquê. No primeiro momento, todo mundo está fadado a lidar com fake news, né? Hoje a gente tem uma rede de internet que é totalmente globalizada, a gente tem acesso a tudo e a todos, né? Ao mesmo tempo, tudo e todos chegam até nós. Por questões que eu não vou comentar, políticas ou ideológicas, isso não tem a ver com o tema aqui, mas a gente acaba sofrendo com muita mensagem ou muita informação que não tem nem pé nem cabeça. Isso já é um fator para deixar grande parte da população perdida, né? E as informações científicas, as coisas que são de origem pro próprio tratamento do Covid, como lidar, não são relegadas a uma realidade próxima da gente. Agora,
todo paciente que entra num processo psicológico, que entra num processo de ansiedade, de angústia, de estresse, sintomas depressivos, ele acaba negativo, tornando o pensamento dele bem mais negativo para tudo, né? Então, essas informações que poderiam fazer um estrago assim, acabam fazendo um estrago desse tamanho. E aí, o funcionário da saúde, né, ou o paciente do funcionário de saúde, acaba entrando num ciclo vicioso, que é onde ele acredita em fake news, e essas fake news se transformam num monstro. E mais fake news chegam e mais mentiras na cabeça desse paciente acabam ocorrendo. Então, é uma situação complexa, porque não dá para a gente filtrar quem vai ler ou quem vai ouvir alguma coisa. O que a gente pode fazer como profissional de saúde é tentar informar ao máximo e tentar manter as informações mais consistentes, mais coesas, concretas em relação à ciência, para que o profissional de saúde e mesmo o paciente do profissional de saúde possa ter acesso a isso. Porque senão a situação de indecisão, a situação de dúvida gera um inferno astral para o paciente, né? Perfeito. Vamos colocar mais uma aqui para o Dr. José Robson. Para os profissionais de saúde que se isolam e se distanciam fisicamente dos seus filhos, imagine que seja naqueles casos que estão dormindo fora de casa e tudo mais, por estarem na linha de frente, como mitigar ou até mesmo identificar possíveis sequelas psicológicas das crianças, seus filhos no caso? Doutor, acho que está mudo o seu microfone. Estamos ouvindo agora. Tá certo agora? Bom, nós podemos discutir isso nos dois âmbitos. Primeiro, em relação ao impacto no profissional, como o Guilherme explicou muito bem. E essa pessoa, além de temer pela própria saúde, ela teme pela afecção, pelo contágio que pode vir a sofrer o filho ou o familiar. Nesse caso, eu faço um link, né, com dessa angústia que eu estou citando no profissional com o que eu disse lá no começo da minha apresentação. Um dos aspectos que devem chamar a atenção desse pai, dessa mãe, desse cuidador, enfim, o profissional que vai para a linha de frente para batalhar e volta para casa, é exatamente o seu próprio status psíquico. Será que ele tem ficado muito irritado, está muito ansioso? Enfim, as alterações de sono estão aparecendo devido às cargas exaustivas de trabalho. Caso isso esteja acontecendo com esse profissional, volto àquela ilustração da minha apresentação. Primeiro coloque a sua máscara, depois a máscara no passageiro ao lado. Essa pessoa deve procurar ajuda a fim de debelar seu sofrimento psíquico e com isso ela vai poder dividir melhor as tarefas, construir melhor esse espaço familiar e, sem dúvida nenhuma, transmitir segurança para essa criança. Porque, veja, eu não sei se entende bem, mas a sua pergunta ela se refere ao profissional. Então, novamente, nós estamos falando do cuidador da criança, que ao se cuidar, ao prevenir uma evolução psíquica desfavorável, automaticamente já vai estar ajudando o seu filho e sua família. Se eu conseguir entender bem a pergunta, se a explicação foi pertinente. Doutor Guilherme, já que é um assunto que trata tanto de profissional quanto de criança, o doutor Guilherme quer comentar essa pergunta aí também? Sim, eu vou tentar completar o que o José Robson já havia falado. Ocorre muito que o profissional de saúde ele tem uma família, ele muitas vezes tem filhos, tem esposa, esposo, ele está na linha de frente, mas ele tem uma vida, né, fora da linha de frente. E sim, é muito complicado o cara sair da linha de frente
virar as costas como se nada tivesse acontecendo e chegar em casa como se fosse viver uma outra realidade. Isso não tem como, né? Agora, como eu havia falado na apresentação, né, o mais prudente nessas horas é a comunicação. A comunicação do superintendente do hospital com os profissionais, dos profissionais com os pacientes e do profissional quando chega com a sua família em casa. Então, a pessoa tem a capacidade de clarear o que está acontecendo, mesmo que esteja pegando fogo no hospital, mas que você consiga falar de uma maneira que vai dar tudo certo, tudo vai ocorrer de uma maneira tranquila. Você não pode passar o seu desespero para os seus parentes, para os seus familiares. Ainda mais no caso de crianças, né, que são muito mais vulneráveis a qualquer coisa que você fale. Então, é muito importante que esse profissional que esteja na linha de frente, ele tenha um apoio, né? Seja do superintendente do hospital, do gerente do hospital, dos colegas de trabalho, né? Muitas vezes você vê aquele auxiliar de enfermagem que está na linha de frente e não tem uma comunicação boa com o enfermeiro padrão, que não tem uma comunicação muito boa com o médico, que não conversa muito bem com o superintendente, com o gerente do hospital. Isso não pode ocorrer. Esse é o primeiro passo para que esse estresse, com que essa angústia seja minimizada da melhor maneira possível. E, consequentemente, ele, quando chegar em casa, vai ter uma maneira de como lidar com toda aquela informação que ele tem, mas sem prejudicar ninguém. Perfeito. Vamos passar, então, para a próxima pergunta aqui, direcionada ao doutor Gerardo. Doutor, para os idosos, precisamos passar uma mensagem em particular, né? Aceite a ajuda. É uma primeira afirmação que se faz e vem seguida de uma pergunta. Referente à negação do idoso, qual a melhor maneira para conscientizá-lo? Então, é uma pergunta muito interessante que eu acredito que seja uma realidade muito frequente, né? Eu estava falando, né, na apresentação, estava falando que muitas vezes, né, bastante pessoas vêm falar para mim assim, ó, lá na minha cidade, nunca vi os idosos tão na rua como agora, né? Parece que eles estão fazendo tudo o contrário, né? Nós temos que entender no primeiro momento, né? Isso não pode, no primeiro momento, não deve despertar na gente sentimentos como raiva, como recriminação, né? Nós temos que entender que isso faz parte de um movimento do idoso, no sentido assim, trocando em palavras mais de fácil entendimento. Ele está tão preocupado, ele está tão angustiado com toda essa situação e sabe tão pouco o que fazer, que ele decide simplesmente negar, ele desliga a chave e vai viver a vida dele como se nada estivesse acontecendo, né? Então, o primeiro momento é exatamente compreender esse fenômeno, dessa forma que eu estou falando aqui. No segundo momento, você vai, né, sem nenhum tipo tentando ao máximo não ter atitudes preconceituosas ou recriminatórias, tentar conversar com esse idoso, dizer como é que está muito difícil de lidar com isso, quais são as principais limitações que você está tendo em função dessa restrição de circulação, como que a gente pode fazer diferente. Você entende, né, que quanto mais você se expõe, maior a chance de você contrair, e como você é idoso, você tem a maior chance de que a coisa possa evoluir mal. Então, tentando chamá-lo, na verdade, de uma maneira, digamos assim, que não possa causar aspereza, tentando chamar para essa realidade, para essa necessidade do distanciamento físico, né? Então, acredito que essa é a melhor forma. O diálogo ainda é a melhor forma para a gente poder lidar com essa situação. Perfeito, doutor. Obrigado aí. Vamos para mais uma pergunta aqui para o doutor Guilherme. Vou juntar novamente duas perguntas em uma, porque elas estão relacionadas. Primeiro, existem estudos ou boas práticas relacionadas a ações que as instituições de saúde devem adotar para evitar a síndrome de burnout, né? A famosa sombra aí que para sobre os profissionais de saúde?
devido ao desgaste causado por essa pandemia? E a segunda pergunta é, as equipes administrativas dos hospitais também estão sujeitas ao mesmo estresse que os médicos e enfermeiros? Então, começando pela primeira pergunta. Em relação ao Covid, estudos com burnout sobre Covid estão começando a aparecer, até porque é uma condição que em dezembro apareceu na China, em Wuhan, e agora que a coisa está se manifestando. Então, eu creio que daqui um ano e meio, que teremos números robustos e concretos para nos ajudar em relação a isso. O que a gente tem muito são estudos com síndrome respiratória aguda lá de 2003, né? E o que eles recomendam? Tudo aquilo que eu falei em relação à comunicação bem clara da superintendência do hospital, dos administradores com os profissionais, entre os profissionais, né? Sempre ter o médico conseguir conversar claramente, da maneira mais sincera possível com o auxiliar de enfermagem, com o enfermeiro, que haja uma comunicação, porque sempre quando você tem a comunicação ali que fica falha, você gera dúvidas, e dúvidas vai gerar angústia, né? E, consequentemente, essa angústia leva a outro tipo de sintomas, muitas vezes até pensamento de desesperança, desespero, e aí a pessoa pode calhar, vir até cometer um suicídio, como eu referi da médica que cometeu lá nos Estados Unidos a semana passada. É claro que isso não se isola. Quando a gente fala de profissionais de saúde, eu estou falando daquele pessoal que está na linha de frente. Mas isso também atinge os administradores do hospital, né? Porque, querendo ou não, eles estão com as ferramentas ali para controlar o Covid, né? Eles ficam entre a cruz e a espada também para saber o que vai fazer com o médico, porque ao mesmo tempo que ele pode ter um médico que adoeceu, um médico que está com burnout, está estressado, ou então deprimiu, ou então teve um outro qualquer sintoma psiquiátrico que impede de trabalhar, ele vai ter que substituir esse médico. Só que ele tem que lembrar que esse médico que o vai substituir também pode acontecer a mesma coisa. E quando acontece com uma pessoa, pode acontecer com várias ali do grupo onde ele trabalha, da equipe onde ele trabalha. Então, para o administrador do hospital, também é muito complicado lidar com isso, né? Então, por isso que eu falei e insisto a todo momento, a comunicação, o diálogo entre o superintendente do hospital, o administrador do hospital, com o médico, e, consequentemente, do médico poder acalmar e dizer o que está acontecendo para o paciente, né? E, consequentemente, do médico, do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, do fisioterapeuta, poder falar isso em casa, a partir do momento que ele pode ter contato com a sua família. Perfeito. Então, vamos ali para a nossa última rodada aqui. Fernando. Oi? Fernando, eu posso fazer só um comentário acerca dessa pergunta? Por favor. Assim, eu acho que uma outra coisa importante, complementando aí o que o Guilherme estava falando, que a gente precisa entender também é que essa comunicação, né, entre os gestores e os profissionais da área técnica, da linha de frente, ela já era um tanto quanto complexa antes mesmo da Covid, né? Eu acho que a Covid ela veio também para escancarar essa necessidade que nós temos de uma melhor qualidade nas relações de trabalho dentro do hospital, né? Nós temos que entender que o hospital é um ambiente complexo. Não existe nenhum ambiente institucional mais complexo do que um hospital, porque o gestor ele precisa pensar desde o produto de higiene que ele vai passar no chão até qual que vai ser digamos assim, o protocolo de atendimento ao paciente na UTI com síndrome respiratória aguda. Então, é muito complexo. Até que você atinge várias atividades com profissionais de vários níveis, atuando em várias frentes e que, no final, precisam convergir para o resultado que é a melhora da qualidade do atendimento ao paciente. Então, essas relações, muitas vezes, elas ficam complicadas, truncadas. Então, mesmo antes do surgimento do Covid, já era algo, digamos assim, que a gente já deveria ter se debruçado. Então, essas boas práticas, né, que foi a pergunta, elas precisam surgir não só para situações referentes ao Covid, mas para que fiquem essas boas práticas, principalmente referentes à comunicação interpessoal, né,
no que tange a comunicação gestor e profissionais da área técnica, né? Perfeito. Obrigado, doutor Gerardo. Vamos, então, à nossa última rodada, voltando aqui, seguindo a sequência. Doutor Zé Robson, devemos esperar que os atritos entre irmãos nesse período se intensifiquem? Como podemos atuar para que esses atritos não gerem conflitos maiores? Alô? Tá ouvindo? Estamos ouvindo, doutor. Eu estou com dificuldade. Tá ouvindo? O microfone tá bom aí? Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Pode. Deixa eu só abrir aqui só um minutinho que eu me perdi. Tá ok. Na verdade, sim, é esperado o conflito entre irmãos, né, no caso. É esperado que haja uma intensificação, porque, como eu te falei, diversos sintomas específicos de ansiedade, como irritabilidade, ansiedade antecipatória e flutuações de humor, podem acontecer, né, e até certo ponto são tolerados. É comum brigas entre irmãos, principalmente na segunda infância, na infância escolar, ou irmãos adolescentes. A famosa rivalidade entre irmãos, o que não necessariamente configura um quadro patológico de per si. Mas devemos estar, como sempre, atentos à intensidade. No caso da infância e da adolescência, uma grande dica para nós pegarmos, né, o pulo do gato, digamos assim, uma linguagem simples, a formação de um transtorno mental seria a mudança de padrão comportamental. Vejam bem, aqueles irmãos não brigavam, eram companheiros, gostavam de estar um com o outro, e de repente passaram a brigar muito, ficar muito irritado. Isso é provocado especialmente pelo irmão X ou pelo irmão Y. Tivemos uma mudança de dinâmica. Então devemos voltar a atenção e buscar fatores que possam estar explicando essa mudança, como por exemplo o confinamento, o estresse ou a eclosão de um transtorno mental na infância. Mesma coisa, aqueles irmãos brigavam muito, viviam discutindo, disputando brinquedos, espaço no computador, mas agora a coisa mudou, um socou o outro, jogou o computador na cabeça do outro, apresentou a faca. Então, veja, houve uma mudança drástica do padrão comportamental. Isso, obviamente, deve também nos chamar a atenção e devemos procurar ajuda especializada. A palavrinha seria essa, padrão. Padrão comportamental, a dinâmica dele se mudou muito. Isso nos aponta, invariavelmente, para a necessidade de uma investigação mais detalhada. Perfeito, doutor. Obrigado. Doutor Gerardo, próxima pergunta aqui, a última direcionada ao senhor. Vamos lá. Doutor, será bom os idosos se isolarem nos sítios e chácaras, sendo que o vírus está em toda parte? E aí, outra segunda pergunta associada é: como saber se uma tristeza do idoso é patológica ou não? Perfeitamente. Vou começar com essa segunda, que é uma questão muito importante, né? Não só para o idoso, mas para todas as pessoas, a gente precisa diferenciar, né? Eu vou entender a tristeza patológica como sinônimo de depressão. Então, uma coisa é você ter uma tristeza. A tristeza, assim como a alegria, assim como a ansiedade, assim como a raiva, ela é uma emoção humana, né? Então, nós, uma vez humanas, dentro da nossa condição de humanos, um momento ou outro nós vamos nos sentir tristes. Quando é que a tristeza se transforma em uma tristeza patológica? Quando ela fica presente todos os dias, na maior parte dos dias, por pelo menos, né, no critério da depressão, 2 semanas direto. Quando ela começa a atingir o meu sono, atingir o meu apetite, quando eu começo a ter pensamentos negativos de que nada vai dar certo, desesperança, quando eu começo a achar que eu estou sendo um peso para minha família, que melhor seria se eu desaparecesse, se o que eu já estou fazendo, no caso do idoso, essa frase a gente ouve bastante, estou fazendo hora extra na vida, já devia partir, estou sendo um peso, um fardo, né? Sentimento de inferioridade, né? Parece que a vida de todo mundo está dando certo, menos a minha. Então, né, a depressão, na verdade, ela é uma síndrome, né? E a síndrome a gente entende como um conjunto de sintomas nos quais a tristeza é um desses sintomas.
Então, nós não podemos confundir uma tristeza com esse quadro de depressão que a gente acabou de descrever aqui. Agora, em relação à segunda pergunta, de fato, o vírus ele está em toda parte, mas ele está mais concentrado, e é isso que as pessoas trabalham dentro desse conceito epidemiológico, né? O vírus ele está em toda parte, mas ele está mais concentrado naqueles locais onde existe maior densidade populacional, né? Então, é por isso que a probabilidade de alguém possível, tudo é possível, mas a probabilidade, estamos falando de probabilidade, de alguém que mora numa favela na cidade de São Paulo, a probabilidade dessa pessoa pegar o Covid é maior do que alguém que mora, por exemplo, num sítio ou numa chácara, como a pergunta colocou. Agora, se é prudente ou se digamos assim, se vale a pena o idoso ficar isolado, né? E essa palavra ela já diz muito para a nossa resposta, né? Se vale a pena, isso aí a gente precisa ver uma série de fatores. Às vezes o idoso adora ir para aquela chácara dele. Então, isso aí já é um fator positivo. Às vezes ele vai junto com a sua esposa, ou com o seu esposo. Isso também é um fator positivo, né? Às vezes lá ele vai poder desenvolver uma série de atividades, mexer na terra, colher algumas frutas, por exemplo, mexer na cerca que está lá, ordenhar as vacas, né? Enfim, uma série de atividades que uma chácara pode proporcionar no sentido daquilo que a gente estava falando de manter a atividade, né? Se eu conseguir fazer tudo isso e eu ainda conseguir manter um canal de comunicação, como, por exemplo, via redes sociais, com os meus amigos ou com a minha família, eu não vejo nenhum problema da pessoa ficar um tempo, né, na chácara, visto que, por uma questão probabilística, a chance de ela se contaminar, vir a se contaminar, é menor na chácara do que na zona urbana, tá? Agora, vamos pensar num outro contexto, a pessoa vai porque ela está com medo de se contaminar ou com medo de contaminar a sua família, ela vai sozinha, lá ela não tem acesso, por exemplo, à comunicação, lá ela começa a desenvolver sintomas, por exemplo, de depressão, e aí não consegue fazer nada, aí nós estamos diante de uma outra situação. Então, tudo vai depender, na verdade, do contexto, né? Agora, o vírus está em toda parte, mas existe algumas partes são mais probabilisticamente prováveis, né, de as pessoas serem contaminadas, principalmente as zonas urbanas com alta densidade populacional. Perfeito, doutor, obrigado. E vamos para a nossa última pergunta do dia, aqui para o doutor Guilherme. Boa noite, professor Guilherme. Já sabemos que os médicos são os profissionais com maiores taxas de suicídio. Você acredita que depois da pandemia há necessidade de acompanhamento psicológico desta população, até mesmo durante internato e residência? Mais do que a gente imagina, tá? Mais do que a gente imagina, a gente vai necessitar esse acompanhamento. E quando eu digo acompanhamento, é um acompanhamento ativo. Não é a gente esperar que o médico, ou que o residente, ou que o aluno venha perguntar. Porque, como eu falei, a maioria dos estudos mostram que são questões voluntariais. O profissional de saúde, ele responde se ele quiser o questionário que o estudo está solicitando. Então, na verdade, a gente tem que fazer isso de maneira ativa, procurar triar esse profissional de saúde ou mesmo o aluno de medicina e realmente os estudantes de medicina em geral têm uma taxa de suicídio muito alta. Mas eu gostaria de alertar para uma coisa que é em relação à enfermagem. Quando eu digo enfermagem, como eu já relatei antes, incluo enfermeiros, auxiliares de enfermagem, o grupo de enfermagem em si. Esse pessoal está tendo um aumento das questões psíquicas muito maior que até dos médicos, tá? O médico tem aquela questão dele ter uma taxa de suicídio já prévia alta, tem, mas o aumento que está se reparando é muito entre a equipe de enfermagem, né? Então, que estão ligados em relação a contato muito maior com o paciente, né? Agora, seja a equipe de enfermagem, seja o médico, seja aluno de medicina, eu acho que o aluno de medicina tem que, durante os 6 anos de medicina, passar por um acompanhamento. Embora exista
um acompanhamento nas faculdades, mas não é um acompanhamento ativo. É um acompanhamento onde o estudante de medicina vai atrás. Eu acho que isso deveria ser feito de uma maneira mais ativa, inclusive desde o primeiro ano. Também na faculdade de enfermagem, que lida com situações caóticas do sistema de saúde, de ter que dar remédio para o paciente, ter que ouvir muita coisa que não gosta do paciente, ter que lidar com situações constrangedoras muitas vezes. Então, como eu disse, precisa demais, porque a gente acaba muitas vezes vendo só a ponta do iceberg, né? Ah, fulano de tal se suicidou, ficou sabendo? Ah, fiquei, mas existem 1000 fulanos de tal que estão tentando suicídio, que estão pensando em suicídio. Então a gente não vê a pirâmide toda em relação aos funcionários de saúde ou alunos de medicina, de enfermagem, de outros cursos de saúde que estão correndo esse risco. Muito bem. Ficamos aqui, então, com o nosso bate-papo. Gostaria de agradecer ao professor Guilherme, professor Gerardo e Zé Robson pela brilhante participação aqui. Tenho certeza que a gente tratou muitos temas fundamentais e que o pessoal lá de casa gostou. Lembrando a todos que esse vídeo, provavelmente a partir de amanhã, já vai ser disponibilizado nas nossas redes, né? Especialmente aí no YouTube e Facebook, através do Hospital de Base. Nossa equipe de comunicação vai se encarregar disso aí. E deixo aqui meu até logo e para as considerações finais dos nossos participantes, fiquem à vontade. Eu começo? Não, Gerardo, vai, Gerardo. Então, eu agradeço também o convite, eu espero que algumas questões possam ter sido esclarecidas. Eu, particularmente, tanto as palavras do Guilherme quanto do Zé Robson me esclareceram bastante, né, sobre algumas questões que também não são do nosso dia a dia, e deixar aí a minha satisfação por essa participação. Achei muito importante também agradecimento a toda a equipe da FUNFARM, do Hospital de Base, por pensar nesse tema que é tão caro, ele é tão delicado e tão necessário e tão importante de ser debatido nos dias de hoje. Muito obrigado. Eu esqueci de falar uma coisinha só, que é muito importante. Eu falei de médicos, falei de enfermeiros, falei de auxiliar de enfermagem, falei de inúmeros profissionais de saúde, mas esqueci de relatar um profissional de saúde que sem ele também isso não acontece, que são os assistentes sociais, né? E que estão na linha de frente também, resolvendo, na maioria das vezes, grandes pepinos, né, que a gente chama. E também são incluídos aí nessa questão do Covid, embora eles muitas vezes não estejam em contato direto com o paciente, mas nos ajudam demais na questão até do Covid, né, de localizar a família, de resolver os problemas sociais, inclusive, que é muito grave no Brasil, né? E gostaria de agradecer ao convite e principalmente à FUNFARM e ao Hospital de Base, do qual eu faço parte, tenho orgulho de fazer parte. Voltei aqui porque, infelizmente, aqui por questões técnicas, o Dr. Zé Robson acabou perdendo aqui a conexão. Não será possível agora fazer as considerações finais, mas tenho certeza que foi uma participação muito importante e marcante aqui para a gente. Despeço-me aqui de todos, uma boa noite e um bom descanso. Até breve.